Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, glória a Deus. Deus abençoe vocês que estão acompanhando. Glória a Deus pela sua vida. Vamos juntos aí, hoje estar lendo o capítulo 26 e 27. Hoje a gente vai estar dando continuidade naquele roteiro que a gente viu nos capítulos anteriores. A gente viu os levitas, os músicos. Agora a gente vai estar dando uma olhada nos porteiros, nos tesoureiros também. E as divisões, né, do exército também no capítulo 27. A gente vai estar dando uma lida aí nesse contexto aí. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos pedimos, Senhor, que nos oriente com a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 26 fala bem assim, ó. Esta é a relação dos grupos dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram esses os filhos de Meselemias, né? Meselemias. Enfim, a gente vai continuar mesmo o processo que estava nos capítulos anteriores. Ele vem falando muitos números. Enfim, aqui ele vai falando assim que Zacarias foi o primeiro, daqueles de Meselemias, Gediael o segundo, Zebadias o terceiro, Getamiel o terceiro, o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto e Elioenai o sétimo. Foram esses os filhos de Obed-edom, Semaias o primeiro, Josabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Isacar o sétimo e Peruletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaias também teve filhos, que foram líderes nas famílias de seu pai, pois eram homens capazes. Foram esses os filhos de Semaias, Otni, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses homens descendentes de Obed-edom. Esse Obed-edom é aquele que a Arca da Aliança ficou na casa dele lá por um tempo, que a gente viu, próximo de 6 meses, né? Eles e seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados. Todos eles foram capazes. Aqui eu acho que a palavra capazes eram capacitados, digamos assim, e tinham vontade de estar ministrando aí também. Que nem a gente viu ali, Obed-edom, ele foi abençoado por Deus, e bem provável que o Senhor tinha derramado aí muito desejo deles estarem ministrando também aí, dando um auxílio aí no templo do Senhor, como a gente viu ali como porteiros, e a gente vai ver para frente como tesoureiros. Foram esses os filhos de Oza, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai. Mesmo não sendo o mais velho, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sorte entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sortes para seu filho, Zacarias. E sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, e a do depósito para seus filhos. A sorte da porta oeste é para Selemequete, na rua de cima, saiu para Supim e Oza. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio, a oeste havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Enfim, eles estavam aí
ajudando aí, organizando, dá para dizer desta forma aí, o pessoal que ia chegando, né? Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e seus filhos Jetã e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Izar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorrão, o bisavô de Zincre e trisavô de Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selemote e seus parentes. Dos filhos de Izar, Quenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Jerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Jerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Enfim, aí terminou aí o capítulo 26. Agora as divisões do exército no capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão, de 24.000 homens, para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zadiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Auiã. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Seu filho Amizabade estava encarregado da sua divisão. Para o quarto mês foi o Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto mês foi o comandante Samute, o israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto para o sexto mês foi
Ira, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo para o sétimo mês foi Eles, de Pelom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo para o oitavo mês foi Sebecai, de Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono para o nono mês foi Abiezer, de Anote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo para o décimo mês foi Marai, de Netofate, da família de Zera. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 11º para o 11º mês foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. E o 12º para o 12º mês foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão, né? Interessante a gente ver 12 meses, né? O dia também tem 12 horas, a noite tem 12 horas. Enfim, o número 12 anda também aí falando bastante, né? Esses foram os líderes das tribos de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zincre. De Simeão, Cefatias, filho de Maaca. De Levi, Asabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Isacar, Onri, filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. De Naphtali, Jeremote, filho de Asriel. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias. A metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. De Benjamim, Jaziel, filho de Abner. De Dan, Azarael, filho de Jeroão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Inri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabdi de Sifa estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Hanã de Gederá estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefela. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Citrai de Saron estavam encarregados dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. Os ismaelitas, Obiel, estavam encarregados dos camelos. Gedias de Meronote estavam encarregados dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Dá para a gente entender como tinha ordens, todo bem encaixadinho aí. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acamone, cuidavam dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era o amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real.
Então dá para a gente entender como esse exército aí era bem organizado. Enfim, era essa a mensagem de hoje, esses capítulos que a gente leu aí. Espero que vocês estejam lendo junto. Eu sei que às vezes pode ser desgastante estar falando muitos números, mas a gente vai estar passando por aí e a gente vai estar dando continuidade para frente. Sempre vai estar se renovando a palavra, sempre algum assunto aí vai estar fazendo vida na nossa vida e a gente vai estar podendo acarretar aí na nossa caminhada. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.